Leitura diária da Bíblia, dia 32. Antigo Testamento, Job 22, Job 23, Job 24. Então Elifaz, o temanita, respondeu, dizendo: Por acaso o homem será de algum proveito a Deus? Pode ele se beneficiar de algum sábio? É útil ao Todo-Poderoso que sejas justo? Ganha ele algo se os teus caminhos forem íntegros? Acaso ele te repreende e vem contigo a juízo por causa da tua reverência? Ou não será por causa de tua grande malícia, e de tuas maldades que não têm fim? Porque tomaste penhor a teus irmãos sem causa, e foste tu que tiraste as roupas dos nus. Não deste de beber água ao cansado, e negaste o pão ao faminto. Porém o homem poderoso teve a terra, e o homem influente habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso que há laços ao redor de ti, e espanto repentino te perturbou. Ou trevas, para que não vejas, e inundação de água te cobre. Por acaso Deus não está na altura dos céus? Olha, pois, para o cume das estrelas, como estão elevadas. Porém tu dizes: o que Deus sabe? Como ele julgará por entre a escuridão? As nuvens são seu esconderijo, e ele não vê, ele passeia pela abóbada do céu. Por acaso deste atenção para o velho caminho que pisaram os homens injustos? Tais foram cortados antes de tempo, sobre o fundamento deles foi derramada uma enchente. Eles diziam a Deus: afasta-te de nós. O que o Todo-Poderoso pode fazer por nós? Sendo ele o que havia enchido suas casas de bens. Seja, porém, longe de mim o conselho dos perversos. Os justos virão e se alegrarão, e o inocente os escarnecerá, dizendo: certamente nossos adversários foram destruídos, e o que sobrou deles o fogo consumiu. Reconcilia-te, pois, com Deus, e terás paz, assim o bem virá a ti. Aceita, pois, a instrução de sua boca, e põe suas palavras em teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado, se afastares a maldade de tua tenda, e lançares teu ouro no pó, o ouro de Ofir junto às rochas dos ribeiros, então o próprio Todo-Poderoso será teu ouro, e tua prata maciça. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso, e levantarás teu rosto a Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e tu lhe pagarás teus votos. Aquilo que tu determinares se cumprirá a ti, e em teus caminhos a luz brilhará. Quando alguém for abatido, e tu disseres: haja exaltação, então Deus salvará ao humilde. Ele libertará até ao que não é inocente, que será livrado pela pureza de tuas mãos. Porém Jó respondeu, dizendo: até hoje minha queixa é uma amargura, a mão de Deus sobre mim é mais pesada que meu gemido. Ah, se eu soubesse como poderia achá-lo! Então eu me chegaria até seu trono. Apresentaria minha causa diante dele, e encheria minha boca de argumentos. Eu saberia as palavras que ele me responderia, e entenderia o que me diria. Por acaso ele brigaria comigo com seu grande poder? Não, pelo contrário, ele me daria atenção. Ali o íntegro pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre de meu juiz. Eis que se eu for ao Oriente, ele não está ali, se for ao Ocidente, e não o percebo, se ao Norte ele opera, eu não o vejo, se ele se esconde ao Sul, não o enxergo. Porém ele conhece meu caminho, provar-me-á, e sairei como ouro. Meus pés seguiram seus passos, guardei seu caminho, e não me desviei. Nunca retirei de mim o preceito de seus lábios, e guardei as palavras de sua boca mais que minha porção de comida. Porém se ele está decidido, quem poderá o desviar? O que sua alma quiser, isso fará.
Pois ele cumprirá o que está determinado para mim, ele ainda tem muitas coisas como estas consigo. Por isso eu me perturbo em sua presença. Quando considero isto, tenho medo dele. Deus enfraqueceu meu coração, o Todo-Poderoso tem me perturbado. Pois não estou destruído por causa das trevas, nem por causa da escuridão que encobriu meu rosto. Porque os tempos não são marcados pelo Todo-Poderoso? Porque os que o conhecem não veem seus dias? Há os que mudam os limites de lugar, roubam rebanhos, e os apacentam. Levam o asno do órfão, penhoram o boi da viúva. Desviam do caminho aos necessitados, os pobres da terra juntos se escondem. Eis que como asnos selvagens no deserto eles saem a seu trabalho buscando insistentemente por comida, o deserto dá alimento a ele e a seus filhos. No campo colhem sua forragem, e vindimam a vinha do perverso. Passam a noite nus, por falta de roupa, sem terem coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo abrigo, abraçam-se às rochas. Há os que arrancam ao órfão do peito, e do pobre tomam penhor. Ao nus fazem andar sem vestes, e fazem os famintos carregarem feixis. Entre suas paredes espremem o azeite, pisam nas prensas de uvas, e ainda têm sede. Desde a cidade as pessoas gemem, e as almas dos feridos clamam, mas Deus não dá atenção ao erro. Há os que se opõem à luz, não conhecem seus caminhos, nem permanecem em suas veredas. De manhã o homicida se levanta, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite ele age como ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: olho nenhum me verá, e esconde seu rosto. Nas trevas vasculham as casas, de dia eles se trancam, não conhecem a luz. Porque amanhã é para todos eles como sombra de morte, pois são conhecidos dos pavores de sombra de morte. Ele é ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é sua porção sobre a terra, não se vira para o caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve, assim faz o Sheol aos que pecaram. A mãe se esquecerá dele, doce será para os vermes, nunca mais haverá memória dele, e a perversidade será quebrada como árvore. Aflige a mulher estéril, que não dá à luz, e nenhum bem faz à viúva. Mas Deus arranca aos poderosos com seu poder, quando Deus se levanta, não há vida segura. Se ele lhes dá descanso, nisso confiam, mas os olhos de Deus estão postos nos caminhos deles. São exaltados por um pouco de tempo, mas logo desaparecem, são abatidos, encerrados como todos, e cortados como cabeças das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá, ou anulará minhas palavras? Novo Testamento, Mateus 9:18 da noite -32. E pela manhã, enquanto voltava para a cidade, teve fome. Quando ele viu uma figueira perto do caminho, veio a ela, mas nada nela achou, a não ser somente folhas. E disse-lhe: nunca de ti nasça fruto, jamais, e imediatamente a figueira se secou. Os discípulos viram, e ficaram maravilhados, dizendo: como a figueira se secou de imediato. E pela manhã, enquanto voltava para a cidade, teve fome. Quando ele viu uma figueira perto do caminho, veio a ela, mas nada nela achou, a não ser somente folhas. E disse-lhe: nunca de ti nasça fruto, jamais, e imediatamente a figueira se secou. Os discípulos viram, e ficaram maravilhados, dizendo: como a figueira se secou de imediato. Porém Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé, e não duvidardes, vós não somente fareis isto à figueira, mas até se disserdes a este monte: levanta-te, e lança-te no mar, isso se fará.
E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Depois de entrar no templo, quando ele estava ensinando, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, perguntando: com que autoridade fazes isto? E quem te deu esta autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se vós a responderdes a mim, também eu vos responderei com que autoridade faço isto. De onde era o batismo de João? Do céu, ou dos seres humanos? E eles pensaram entre si mesmos, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá: por que, então, não crestes nele? Mas se dissermos, dos seres humanos, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Porém ele respondeu: não quero, mas depois se arrependeu, e foi. E, aproximando-se do segundo, disse da mesma maneira. E ele respondeu: eu vou, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles lhe responderam: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão indo adiante de vós ao reino de Deus. Pois João veio a vós mesmos no caminho de justiça, mas não crestes nele, enquanto que os publicanos e as prostitutas nele creram. Vós, porém, mesmo tendo visto isto, nem assim vos arrependestes, a fim de nele crer. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles lhe responderam: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão indo adiante de vós ao reino de Deus. Pois João veio a vós mesmos no caminho de justiça, mas não crestes nele, enquanto que os publicanos e as prostitutas nele creram. Vós, porém, mesmo tendo visto isto, nem assim vos arrependestes, a fim de nele crer. Provérbios. Provérbios 3:21 da manhã menos 35. Filho meu, que estes não se afastem de teus olhos, guarda a sabedoria e o bom senso. Porque serão vida para tua alma, e graça para teu pescoço. Então andarás por teu caminho em segurança, e com teus pés não tropeçarás. Quando te deitares, não terás medo, tu deitarás, e teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem da assolação dos perversos, quando vier. Porque o Senhor será tua esperança, e Ele guardará teus pés para que não sejam presos. Não detenhas o bem daqueles que possuem o direito, se tiveres em tuas mãos poder para o fazeres. Não digas a teu próximo: vai, e volta depois, que amanhã te darei, se tu tiveres contigo o que ele te pede. Não planejes o mal contra teu próximo, pois ele mora tendo confiança em ti. Não brigues contra alguém sem motivo, se ele não fez mal contra ti. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas seguir algum dos caminhos dele. Porque o Senhor abomina os perversos, mas ele guarda o seu segredo com os justos. A maldição do Senhor está na casa do perverso, porém ele abençoa a morada dos justos. Certamente ele zombará dos zombadores, mas dará graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, porém os loucos terão sobre si confusão. Pai Celestial, agradecemos-te pela tua santidade que nos chama a sermos separados para os teus propósitos. Ao refletirmos sobre as diversas ofertas que expressam diferentes aspectos da nossa relação contigo, ajuda-nos a aproximar-nos de ti com reverência e alegria. Ensina-nos a adorar-te em espírito e em verdade, trazendo o nosso ser inteiro perante o teu trono.
Que sigamos Jesus fielmente, respondendo ao seu chamado com obediência imediata e devoção de todo o coração ao teu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém.